Queridos irmãos e amigos, graça e paz. Hoje, dia 29 de abril, quarta-feira, quero compartilhar com os irmãos e amigos a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo de 19 a 28. A palavra de Deus nos diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? E ele confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és tu? És tu Elias? E ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondendo disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: Então por que batiza, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do rio Jordão, onde João batizava. Quem é você? Quero refletir com os amados ouvintes a respeito deste tema. Quem é você? Antes, porém, eu quero ler um versículo apenas de Jeremias capítulo 2, versículo 13, que diz assim: Porque o meu povo me fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não podem reter as águas. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Meus queridos, no versículo 19 do capítulo 1 de João, diz que este foi o testemunho dado por João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas perguntando quem era ele. Quem és tu? Tenho certeza que se você pelo menos já ouviu falar, certamente já ouviu falar de crise de identidade. Uma pessoa em crise de identidade é alguém que pensa que é o que não é, ou acredita ser aquilo que nunca foi. Em outras palavras, a pessoa em crise de identidade não tem uma visão correta de si mesma. Vive uma confusão, vive uma ilusão, vive uma mentira. João Batista, ele não sofria dessa crise. O texto bíblico nos relata que uma comissão de fariseus, ao encontrar-se com o profeta para elucidar algumas dúvidas que atormentavam os líderes religiosos, judeus na época, seria saber quem era João Batista. Será que ele era o Messias? Será que ele era o profeta Elias? Porque havia uma promessa lá em Isaías que dizia assim: antes que viesse o dia do Senhor, Deus enviaria o Elias, né? Então, perguntaram: então você poderia ser um profeta? Um dos profetas que eles acreditavam pudesse ter ressuscitado do Velho Testamento? E João, então, manda anunciar àqueles que haviam feito estas perguntas, aqueles que estavam em dúvida, né? Que quem é ele? Quem é ele? Antes, porém, ele vai fazer algumas negações. Ele fala: eu não sou o Cristo. Enquanto tem muita gente nos dias de hoje querendo dizer eu sou o Cristo, eu sou Jesus,
pessoas querendo se passar por Cristo, João negou: eu não sou. E também ele disse: eu não sou Elias. Mas Jesus, mais tarde, Jesus vai dizer: não está escrito que Deus enviaria o Elias? Pois eu digo, João é o Elias que haveria de vir. Então João não é identificado como Elias, mas como o Elias. Por quê? Porque João tinha os traços do profeta Elias, né? Na maneira de vestir, na maneira de viver, na maneira de morar, na maneira de se alimentar. Ele era exatamente igual ao Elias, ao grande profeta Elias. Mas ele negou: eu não sou Elias. Então tem alguns que querem dizer que João é reencarnação de Elias. Ele nega: eu não sou Elias. E ele nega: eu não sou também um dos profetas. Os pobres emissários de Jerusalém acabaram por suplicar a João: por favor, nós não podemos voltar sem uma resposta. Diga-nos, enfim, quem és tu, para que nós possamos dar esta resposta àqueles que nos enviaram. E João diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Vamos fazer uma aplicação disto. Em primeiro lugar, é importante que você saiba quem é você. Quem é você? Quem é você aos olhos de Deus? De nada adianta você pensar ser alguma coisa se aos olhos de Deus você não for reconhecido como tal. Quem é você? Um filho de Deus? Ou você é uma criatura de Deus? Observe o versículo 12 de João 1, acerca dos verdadeiros filhos de Deus. Ele fala assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Entenda, precisamos nos tornar filho de Deus. Precisamos nos tornar filho de Deus. Isto é, somente é possível tornar-se filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, o Filho único do Deus Altíssimo. Em segundo lugar, eu quero ressaltar que os filhos sempre trazem as características dos pais no seu DNA. Se não é na aparência, é nas atitudes. Com Deus não é diferente. Os verdadeiros filhos de Deus trazem suas marcas, trazem as marcas do Pai na sua maneira de viver, na sua maneira de falar, na sua maneira de vestir, muito nítidas, como eram nítidas as marcas de João Batista. Quais eram essas marcas? Bom, primeiro, a marca da humildade. Um certo rabino, por nome Josué ben Levi, que viveu no ano 239 depois de Cristo, ele disse: um discípulo, ele deve executar para o seu mestre qualquer serviço que um escravo faz ao seu dono, menos desamarrar suas sandálias. Se ele o fizesse, seria visto como um escravo e não como um discípulo. Isto nos dá uma ideia um pouco mais clara do que João está dizendo ao declarar que após mim vem um que eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. João falou isto. Então João, ele estava dizendo que o serviço que um escravo fazia, ele não era digno de fazer o mais baixo deste serviço com relação a Jesus. Então ele estava dizendo: eu não sou um discípulo, eu não sou um profeta, eu sou menos do que um servo, menos do que um escravo. A Bíblia contém diversos textos acerca da soberba, descrevendo-a como causa segura para a ruína. Lá em Provérbios 16:18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda.
Na epístola de Tiago, nós temos uma palavra muito elucidativa para as pessoas cheias de jactância. Jactância é o mesmo que soberba, orgulho. E pessoas que se sentem capazes de planejar o futuro sem depender do Criador. E lá Tiago pergunta: o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? E ele mesmo responde que nós somos como o vapor, que uma hora aparece, mas logo se dissipa, logo desaparece. Quem é você? Quem é você, meu querido irmão? Quem é você, meu prezado ouvinte? Certamente alguém indigno de desatar as alparcas de Jesus. Uma outra marca nós vamos encontrar em João é a voz profética. Os interlocutores de João Batista insistiram: por favor, não nos deixe sem uma resposta. Diga-nos quem é você. E finalmente João responde qual era a sua missão, a razão da sua existência. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João se autodenominou uma voz que anuncia a chegada do Senhor, o Messias, uma voz que soa no deserto. O que é o deserto? O deserto é um lugar de infertilidade. João pregou no deserto cumprindo a profecia de Isaías, que dizia que aquele que anunciaria a vinda do Senhor o faria no deserto. O vale que ele diz, que o texto diz, que ele diz que ele vai exaltar o vale e vai aplanar o monte. O vale fica lá embaixo, são as pessoas humilhadas, sofridas. Estas serão exaltadas. Os montes são aqueles que se consideram grandes, potentes. Estes serão aplanados. Portanto, o deserto foi o lugar lógico para o trabalho de João, porque simbolizava o coração, os corações secos e mortos da maioria daquele povo. Ele veio para tirar as barreiras espirituais do povo que poderiam impedir a vinda do Messias. Foi uma tarefa formidável. Todos os vales, diz lá Isaías 44, todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão nivelados, achatados. Para realizar esta transformação, João veio para este povo árido, este povo que vivia no deserto, pregando o arrependimento, pregando a esperança. O arrependimento em que João insistiu envolvia uma reorganização radical da vida. Tornar este deserto num lugar frutífero, no lugar de jardim, exigiria muitas mudanças em todos os aspectos do dia a dia do povo. Pessoas hoje estão em situação parecida, vivendo num deserto, e para qualquer pessoa que queira transformar o deserto da sua vida, precisa estar preparado para que Cristo entre na sua vida. É preciso que ela tenha disposição, que ela esteja predisposta a mudar a sua vida em todo sentido, porque Jesus quer dar uma vida nova. Para concluir, eu quero dizer que todos nós atravessamos algum tipo de deserto na vida. O deserto existencial. Quantas pessoas ficam se perguntando: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? O deserto emocional. Pessoas que não têm domínio emocional. Tudo lhe abate, tudo a faz chorar. O deserto financeiro. Pessoas se desesperam pela falta de dinheiro, muitos tiram sua própria vida. O deserto sentimental. Pessoas que estão mortas sentimentalmente falando, incapazes de amar,
tendo sido uma vez traído, agora nivela por baixo, não crê mais ninguém, acredita que todos são iguais. Um deserto conjugal, a esposa o traiu, o abandonou, o marido a traiu, a abandonou. Desertos. Qual é o seu deserto hoje? Saiba que é no deserto que nós aprendemos a viver. É no deserto, quando nós temos tudo às mãos, nós não aprendemos a viver. Nós simplesmente nos utilizamos daquilo que nós temos. Mas quando estamos no deserto, nós vamos cavar, vamos buscar a água para aliviar a nossa sede. Nós vamos trabalhar, vamos fazer a nossa casa, vamos ter a nossa identidade, nós vamos correr atrás, como diz aí. Então, seja qual for o seu deserto, ainda há salvação. E essa salvação chama-se Jesus. Pois é esta a nossa missão. É missão de todos aqueles que já se tornaram filhos de Deus, que têm no seu DNA as características de Deus, anunciar o poder de Jesus, que veio à terra para mudar a sorte de todos que vivem no deserto, todos que vivem sem emoção, sem motivação, todos que vivem sem Deus. Anunciamos a todos que vivem na sombra da morte, na secura do deserto, que busquem saciar a sua sede nas cisternas rotas, como disse o profeta Jeremias. Ele diz assim: este povo me fez duas maldades. Primeiro, a mim me deixaram. E segundo, cavaram para si cisternas rotas. Cisternas são buracos, né? Que eles esperavam que quando chovesse ia encher de água para que eles pudessem saciar sua sede, mas as cisternas estavam rotas, isto é, rachadas, e não podiam conter as águas, enquanto que Deus, o manancial de águas vivas, foi deixado de lado. E ele diz que o povo fez isso, buscou saciar a sua sede nas cisternas que não podem reter. O que são essas cisternas? São as religiões do mundo. São as religiões do mundo. Religião não pode resolver o problema espiritual do homem. Só Jesus Cristo pode fazer isto, e existe muita gente como testemunha, inclusive a minha vida é um testemunha do que Jesus pode fazer. Invoca Jesus. Lá em Jeremias 33:3 diz assim: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Invoca Jesus como Senhor da sua vida, e Ele virá em seu auxílio, e Ele vai transformar a sua vida. Somente Ele pode transformar o deserto da sua vida em jardim. Somente Ele pode fazer jorrar água da vida e matar a sede da sua alma. Jesus disse: eu sou, vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e aprendei de mim. Depois ele fala: eu sou a água da vida, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Ele disse para a mulher samaritana: mulher, se você soubesse quem é que pede a você um pouco de água, você lhe pediria e te daria água viva, porque Jesus é a fonte das águas vivas. Mas para que isso aconteça, você precisa descobrir quem é você. Quem é você? Você é aquilo que você escolhe ser. Você pode ser um filho de Deus ou uma criatura de Deus. Lá em João 1, versículo 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é você? Você é um filho de Deus? Se você for um filho de Deus, as marcas, as características do Pai precisam te acompanhar, assim como elas acompanharam Jesus. Se você não é um filho de Deus, se você está no deserto espiritual, ainda há esperança. Jesus é a solução para resolver a sua crise de identidade,
para transformar o seu deserto no jardim florido. Abra o seu coração, aceite Jesus como seu Salvador, confesse-o como Senhor da sua vida. Mas lembre-se, primeiro você tem que descobrir o que você é. Você é um filho de Deus? Leia o capítulo 1 de João, o 2 e o 3. E você vai saber se você é um filho de Deus. Que você possa, neste mundo, se transformar num filho de Deus. Porque todos quanto aqui nascemos, nós nascemos como criaturas de Deus. Apenas quando nós nos filiamos a Jesus por adoção, nos tornamos filhos por adoção de Deus, aí nós podemos chamar Deus de Pai. Enquanto nós não agirmos como filho, essa oração do Pai Nosso é proibida. Nós não podemos chamar Deus de Pai se o nosso retorno não é retorno de filho. Deus abençoe sua vida e que o Senhor Jesus faça todas as transformações necessárias no seu coração, na sua alma, na sua vida. Amém.